Deus, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa tarde de domingo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito em nosso meio e continua fazendo e continuará fazendo, porque Deus não muda. Quem mudamos somos nós diante da presença do nosso Deus, né, meus irmãos? Nesse domingão de feriado, Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães aí que estiver vendo este vídeo, escutando essa palavra. Eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quero deixar aqui um ensinamento da palavra de Deus, a qual o Espírito Santo tem revelado ao meu coração, tem trazido a revelação da palavra ao meu coração, e grande tem sido o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. Glorifico muito a Deus por hoje, mais um dia estar aqui e na presença dele, como diz a palavra, vale mais um dia na presença de Deus do que muitos no mundo, né? Louvado seja Deus. Quero trazer aqui que a palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Glória a Deus. Aí prestando atenção, meus irmãos, na palavra de Deus, a igreja brasileira, essa geração tá uma geração com muita incredulidade, uma geração que não se preocupa mais com a santidade, não se preocupa mais em santificar o corpo, não preocupa mais em obedecer a palavra de Deus, né? Muitos aí, hoje em dia, se você for falar sobre a obediência da palavra, andar na doutrina da palavra, buscar santificar, guardar o corpo do pecado, né? Andar na doutrina, muitas pessoas vão dizer que é fanatismo, vão dizer que é religioso, mas presta atenção no que está acontecendo, né, irmãos, nas igrejas de hoje em dia, nessa geração, né? Uma igreja fria, uma igreja aonde não tem o agir do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui na palavra. Versículo 21, capítulo 2, versículo 21 de 2 Timóteo. Glória a Deus. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Presta atenção, irmãos, nas palavras. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Louvado seja Deus. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Aleluia, glória a Deus. Olha para você ver, meus irmãos, o que a palavra vai dizer aqui. No versículo 25, o que o servo do Senhor tem que fazer? Instruindo com mansidão os que
resistem a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Conhecer o quê? A verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que só há um mediador entre Deus e o homem. Muitas pessoas, elas têm outros deuses, né? Elas fazem outros deuses. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Hoje em dia nós somos o templo do Espírito Santo. Não é à toa que a Bíblia está dizendo aqui: qualquer que profere o nome de Cristo, ele se aparta-se da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. É tudo aquilo que vai contra a justiça de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Meus irmãos, hoje em dia, se você começar a pregar para as pessoas, para elas andarem em santidade, santificar o corpo, né? Querer andar na verdade, como Jesus estava pregando a palavra, irmãos. Havia um momento que Jesus estava pregando a palavra, e Jesus pregava sobre o reino. A Bíblia vai dizer que ali, após Jesus voltar do deserto, pregava a palavra Jesus, pregava o reino de Deus, e pregava João Batista, o arrependimento e o reino. Arrependei-vos, deixais a prática mundana, deixais a iniquidade, deixais os caminhos maus, deixai a prática do pecado, deixar o caminho errado. A Bíblia vai estar sempre falando. Os apóstolos pregavam o reino de Deus, pregavam o arrependimento. Mas hoje em dia nós vamos vendo que a igreja brasileira, esta geração, está distorcendo a palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pregações motivacionais, pregações carnais, irmãos, a qual não traz arrependimento, a qual não traz mudança. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? Louvado seja Deus, glória a Deus. Meus irmãos, hoje em dia nós vemos que apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho. Se eu não me engano, irmãos, vai estar, deixa eu ir aqui para a Bíblia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor dos exércitos. Eita glória, louvado seja Deus. Segundo 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Presta atenção, igreja. E este crucificado, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha para você ver, irmão. Então, nós podemos ver aqui que se a gente for para o livro de Atos, nós vamos ver grandes feitos, grandes sinais que os apóstolos fizeram, porque a Bíblia vai falar, se eu não me engano, em Atos capítulo 13, ali quando os apóstolos, eles pregavam a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a mão de Deus era ali para testificar o que eles pregavam, e a mão de Deus era com eles. E por que nos dias de hoje nós não vemos muito os sinais? Nós não conseguimos mais ver. Às vezes você vê aí que nem uma manifestação acontece. As pessoas não são libertas. Pessoas entram dentro do templo, aleluia, para buscar a palavra, para buscar a presença de Deus, e do mesmo jeito que elas entram, elas saem. Isso é quando não sai pior, sai desacreditada, sai escandalizada, aleluia. Meus irmãos, aleluia, meus irmãos, é grave o que está acontecendo nos dias de hoje.
As pessoas, elas estão se escandalizando. Os ímpios vão até a igreja, até o templo de oração, porque a igreja somos nós, vão buscar a presença de Deus, mas elas chegam lá, acabam ali perdendo aquela fé, aquela pouca fé que ela já tem, ela já perde, porque são muitas revelações que não acontecem, são muitas promessas, como o apóstolo Paulo falou, o evangelho não se constitui apenas de palavras persuasivas. As pessoas vão lá buscar uma cura, buscar uma palavra de Deus para o que? Curar o coração, curar a alma, para a pessoa ser liberta, para libertar aquela alma que se encontra cativa, muitas vezes no vício, aleluia, em outras coisas, em outras áreas espiritual, né, meus irmãos? E vão ali buscar uma palavra, mas o que acontece? A pessoa vai e nada acontece, não tem agido o Espírito Santo, são apenas coisas emocionais, a pessoa chega ali, emociona na hora, mas depois continua a mesma coisa. Por quê? O que está acontecendo? Se a Bíblia nos fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aonde foi o poder de Deus? Aonde está o agir do Espírito Santo, irmãos? Então, meus amados irmãos, toda essa instrução, tudo isso está aqui, dentro da palavra de Deus. Quanto mais nós meditamos nesta palavra, mais nós vamos conhecer de Jesus, do Espírito Santo, e menos vamos ser enganados pelo falso evangelho que está acontecendo. São revelações que não acontecem, são profecias que não acontecem. Aleluia, pessoas não são curadas. Quantas pessoas que estão caminhando na presença de Deus estão doentes espiritualmente, tem doenças, tem enfermidades que o inimigo tem colocado. Meus irmãos, o que eu estou pregando aqui é o que eu estou vivendo. Eu tenho visto nessa caminhada, tem pouco tempo que eu estou na presença de Deus, mas através da palavra o Espírito Santo tem me trazido muitas revelações, tem me mostrado o verdadeiro caminho. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita, o caminho é estreito. Em Oséias 4:6 a palavra vai falar: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento o quê? Da verdade. E quem que é a verdade? Jesus. Meus amados, se nós não conhecemos Jesus, se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos Jesus. E em Oséias 4:6 também vai falar, se você continuar nesse versículo, vai falar assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Meus irmãos, se nós rejeitamos a verdade, Ele nos rejeita. Jesus Cristo disse: se vós não me confessar diante do Pai, eu também não vos confessarei. Aleluia! Quantas pessoas estão pregando um Deus de poder, um Deus que liberta, um Deus que cura, mas ninguém é curado, ninguém é liberto, irmãos. É hora de despertar a igreja, é hora de despertar. A Bíblia fala que Ele é o mesmo, a Bíblia fala que Ele não muda, que Ele é o mesmo até hoje, permanecerá o mesmo. Aleluia! Pode até uma mãe esquecer do teu filho, mas Deus não se esquece. Meus irmãos, se o Espírito Santo é o mesmo, se Jesus é o mesmo e Deus é o mesmo, onde é que estão os sinais? Onde é que está o poder de Deus que muitas denominações, aleluia, eu não vou falar placa de igreja, que placa não salva ninguém, irmão. O que salva é a palavra, e o que salva é a obediência à palavra. Não é só conhecer a palavra, que conhecer até o diabo conhece, mas não obedece. A Bíblia vai dizer que os demônios creem, eles ainda conhecem e ainda creem em Deus, porque tem muito ser humano, tem muito sobrevivente nessa terra que conhece, mas não teme. Os demônios, eles temem, eles creem e tremem. A Bíblia fala que eles tremem, está lá no livro de Tiago. Meus irmãos, mas o ser humano tem cauterizado tanto a mente com as coisas do mundo, com o pecado no coração, que ele não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Ele não consegue mais andar em santidade, ele não consegue buscar a santidade. Se você vai pregar a palavra de santidade hoje, incomoda as pessoas. Se você começar a pregar a verdade, as pessoas ficam incomodadas.
É como o apóstolo Paulo falou, irmãos. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nos últimos dias, as pessoas procurarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Elas procuram a palavra que amacia o ego, uma palavra que bajula o ego dela, uma palavra que é macia, que é doce aos ouvidos, mas não liberta, não cura, não tem poder. Como eu disse aqui, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Por que não tem poder de Deus? Alguém já se perguntou? As pessoas ficam pregando, esse Deus é poderoso, Deus faz, acontece, mas nada acontece. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui é o que eu tenho visto, é o que eu tenho vivido. Glória a Deus. Na minha libertação, o poder de Deus foi tanto, irmãos, que o espírito que estava na minha vida me arrastou no chão. O espírito imundo me arrastou. Ele suspendeu as minhas duas pernas para cima. Mas as pessoas hoje em dia, elas não acreditam mais nisso. Tem igreja aí, irmão, tem denominações que você falar coisas de demônio, a pessoa já fala que é antibíblico. Você não pode falar de expulsar um demônio, as pessoas já acham que é falta de sabedoria. Mas ele está aí enganando, ele veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Só que as pessoas, elas pensam que ele veio para destruir a casa, veio para destruir os seus bens, roubar seu dinheiro. Não, irmão. Ele quer roubar a tua alma. Ele quer destruir a tua vida, a tua família. O que ele quer é roubar a tua alma, a tua salvação. Satanás, ele não está nem aí com o teu carro, com a tua casa, com o teu dinheiro, não. Ele quer roubar a tua alma, que foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluias. Meu irmão, a igreja brasileira, essa geração precisa de um despertamento espiritual. Há dois tipos de crente, irmão. Há o crente carnal e o crente espiritual. Jesus Cristo não nos chamou para andar na carne, irmão. A Bíblia nos chama, Jesus nos chama para andar em espírito. Aleluia, glória a Deus. Os apóstolos, quando eles iam pregar a palavra de Deus, eles oravam, jejuavam e eles eram direcionados pelo Espírito de Deus. Hoje as pessoas são direcionadas pelo cachê. Que dom que é esse? A Bíblia fala que tudo é dom de Deus. Se a pregação é um dom de Deus, amém? Se a pregação é um dom de Deus, que Deus dá através do Espírito Santo, e eu só vou pregar se eu receber, que espírito é esse que está agindo na minha vida? Meu irmão, se a pessoa cobra para pregar, irmão, que espírito é esse? Aleluias, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Eu vou trazer para vocês aqui, Filipenses, capítulo, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, irmãos, olha para você ver, nós vivemos uma geração tão incrédula do agir do Espírito Santo, uma geração que não crê mais no poder de Deus. Olha o que a Bíblia vai falar, irmãos. Olha, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sedes também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Agora eu digo chorando, glória a Deus, que são inimigos
da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, Jesus nos chama, irmãos, quando quem é que lembra, irmão, quando Jesus disse assim: ajuntais tesouro no céu, pois aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Hoje em dia, irmãos, as bênçãos é assim: Deus me deu a casa própria, as bênçãos é o carro, é a chave do carro, é a chave da casa, é a porta de emprego. Essas coisas, irmãos, são acrescentadas após você obedecer a palavra. Nós não tem que ir buscar a Cristo para que Deus nos dê essas coisas. Deus não está preocupado que o seu coração fique preso nessa terra, que busca as coisas terrenas. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Numa certa feita, Jesus falou: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Falando mais certo, né? Perdão, irmãos, a Bíblia vai dizer assim: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então o que acontece? Se você estiver com o coração nas coisas terrenas, se o seu tesouro estiver aqui na terra, seu coração está na terra. Porque não tem como você servir a dois senhores. Você há de abandonar um e servir o outro. A Bíblia vai dizer em Tiago: não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. Certa feita nós estávamos cultuando a Deus. Chegou uma moça com duas crianças. Eu não lembro o nome, irmãos, mas também se eu lembrasse eu não ia comentar, porque, né, é ela e Deus. A verdade foi pregada para ela. Deus operou na vida dela, irmãos, mas ela não creu. Irmãos, ela veio de uma congregação. Na hora que foi orar, caiu as crianças dela, tudo caiu, enferma. Na hora que pôs a mão, orou, caiu. Foi orar para a moça, o demônio manifestou no corpo dela. E foi ali, repreendemos, o demônio foi embora, ela levantou. Aí cheguei diante dessa mulher e falei: irmã, é necessário tomar uma posição diante de Deus, abandonar as coisas do mundo e servir a Deus verdadeiramente. Ela virou para mim e falou: eu sirvo a Deus há muito tempo. Eu falei: amém. Então, olha para você ver como que as pessoas se encontram cauterizadas, se encontram falando de um Deus a qual não conhece. Pregam um Deus que tem poder, um Deus que faz maravilha, fala do Deus que abriu o mar vermelho, fala dos feitos de Elias, de Eliseu, mas cadê os feitos? Cadê as curas divinas? Cadê os homens de unção? Aleluia! Você vai na maioria dessas reuniões, não acontece nada. Falam bonito, pregam. Tem uns pastores agora que aderiram, contar história. É o que o apóstolo Paulo falou: voltarão a fábulas, terão comichão no ouvido. O que é comichão no ouvido? E voltarão às fábulas. O que é o significado de fábulas, irmãos? É história. Hoje em dia o pregador sobe no altar e começa a contar a história da vida dele, conta a história de fulano, história de ciclano, e as pessoas entram e saem da mesma maneira na igreja. Por quê? Porque é o que as pessoas procuram nos dias de hoje. Se você pregar a verdade, irmão, não atrai aplauso. Se você pregar a verdade, não traz multidão. Porque as pessoas procuram pregadores que amaciam o teu ego. As pessoas procuram o evangelho segundo as suas próprias vontades. É o que tem acontecido. O apóstolo Paulo falou que ia acontecer. Nos últimos tempos procurarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Por quê? As pessoas não querem abandonar a vaidade, não querem abandonar a prática do pecado, não querem abandonar a avareza, não querem abandonar o mundo, o mundanismo. Eles procuram um evangelho aonde eles chegam e não é cobrado, não é exortado. Um evangelho onde ele chega do jeito que está
e permanece do jeito que está, né? É a famosa casa na areia que Jesus falou. É mais fácil, é um terreno mais macio, é mais fácil construir, né? É por isso que nada acontece, por isso não tem cura, não tem libertação. Muitos estão pregando um Jesus que ressuscitou, Jesus que curou, mas onde é que estão as curas? Cadê? As revelações não acontecem, as profecias não se realizam. Oram pelas pessoas, elas entram, nada acontece, não são curadas. Os apóstolos, onde eles passavam, algo acontecia. Jesus acontecia. Tem alguma coisa estranha, irmão. É porque está faltando o quê? Conhecimento da verdade. O que é a verdade? Jesus. Quando você conhecer a verdade, você vai conhecer Jesus. E as coisas vão começar a mudar. Você vai conhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é. As pessoas são enganadas, como eu disse, Oséias 4:6, por falta de conhecimento e por rejeitar o conhecimento. As pessoas rejeitam a palavra da verdade. Por isso as pessoas procuram um lugar onde pregam o que elas querem ouvir, mas o que nós queremos ouvir, o que agrada a nós, irmão, não liberta, não cura, não salva. Temos que pregar o que Deus pede para pregar. Jesus estava pregando, como eu disse anteriormente, na certa feita. Pedro chegou diante de Jesus e falou: Senhor, as pessoas estão indo embora. Jesus, as pessoas estão indo embora. As palavras do Senhor são muito duras. Esse discurso, quem poderá escutar? E Jesus falou para Pedro: Pedro, não queres tu também? Pode ir embora. Pode ir embora, Pedro. Pedro falou: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Irmãos, a palavra é dura, a palavra exorta, a palavra manda nós renunciar a nós mesmos, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. E é difícil. Esse corpo, a carne, ela inclina para o pecado, ela inclina para os desejos deste mundo, as concupiscências, que são tudo que o mundo oferece: o jogo, o vício, o adultério, a pornografia, os jogos. Tudo isso, irmão, tudo isso, a Bíblia vai dizer em Mateus 6, que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem mal, todo o corpo já está em tão densas trevas. Irmão, se você fica o dia inteiro com o olho pregado em coisas mundanas, irmão, será que o teu corpo tem luz? É como a irmã que eu falei. Ela entrou na igreja, já falou que ela servia a Cristo. Ela falou que ela servia. Mas pode o Espírito Santo dividir o templo com o espírito imundo, irmão? Pode servir a dois deuses? As pessoas hoje em dia estão igual os fariseus, os escribas. Elas não querem perder as suas posições dentro da sinagoga. Jesus Cristo fez sinais e maravilhas, e muitos até creram, mas não quiseram segui-lo porque não queriam perder a sua posição, porque preferiam a glória dos homens, a glória dessa terra. E assim são muitos. Tem muitos por aí que conhecem a verdadeira palavra, que conhece a doutrina, mas acostumou com a glória dessa terra, a glória humana, com os aplausos, com um lugar de status, com um lugar onde ele era aplaudido, ele é bajulado. Acostumou. O coração está juntando tesouros nessa terra. Aí acostuma, né, irmãos? Aí não quer mais, né? Quer ficar preso às coisas dessa terra. Inclina, deixa. É como vai dizer lá no livro de Gálatas: começaram no espírito, mas terminaram na carne. Quantos não são assim? Começa no espírito e termina na carne. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne, mas de ninguém ele é discernido. Conhecereis a árvore pelo fruto. Muitas pessoas não conseguem saber onde está a presença de Deus, não conseguem saber aonde está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Você sabe por quê, irmão? São enganados? Porque não conhecem, porque rejeitam a verdade. É o que diz lá em Oséias. Além deles não conhecer, eles rejeitam. Quer ver? Vamos lá no livro de Oséias. Está escrito, irmão, tudo está na Bíblia.
O povo perece, irmão, por falta de conhecer Jesus. Olha para você ver. Presta atenção, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Presta atenção, igreja. Presta atenção, você que está escutando essa pregação, esse ensino da palavra. As pessoas querem conhecer a Deus através de estudo. Deus a gente não estuda Deus. Deus a gente se sujeita. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Deus você obedece. Você quer conhecer a Deus? Começa a obedecer a palavra. No livro de Tiago vai dizer: não seja apenas ouvinte, mas sim praticante. Não seja semelhante ao homem que olha no espelho e depois já não lembra mais a sua face, tem que voltar lá e olhar. Assim são essa geração, a igreja de hoje é assim. Ela vai na igreja, lá dentro da igreja está liberto, mas saiu de dentro da igreja, ele é mundano, ele é carnal. Lá dentro ele glorifica, os lábios dele glorifica, exalta Jesus, mas depois o mesmo lábio está gritando gol, o mesmo lábio está cantando música mundana. É assim, só é liberto quando está dentro do templo, irmão. É semelhante a um homem que olha no espelho, ele vê a face dele, mas logo depois ele já esqueceu. É as pessoas de hoje em dia. É um evangelho, agora ele vai lá dentro da igreja, ele chora, ele emociona, e o que acontece depois que ele sai? Ele já esqueceu tudo que ali se passou. Está vendo, irmão, a revelação da palavra? Meu irmão, é só o Espírito Santo que vai te dar a revelação, discernimento da palavra. Como eu disse, o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém ele é discernido. A Bíblia vai dizer que o evangelho é loucura, irmão, para aquele que perece de entendimento, irmão. Se você não compreender a Bíblia, se você não procurar a Deus, se santificando e renunciando, você não vai conseguir conhecer, você não vai chegar ao pleno conhecimento da palavra, você vai ser enganado. Você vai ser enganado por falsos profetas, falsos doutores, que falam bonito, que tem uma palavra, uma boa dicção, que tem palavra, como disse o apóstolo Paulo, linguagens persuasivas, mas você não vê poder de Deus. Enquanto isso, as pessoas, tem aí servo de Deus aí, tem irmãozinhos aí, irmão, que põe a mão e a pessoa está sendo curada. Tem irmãozinho aí, irmão, que está andando aí, ele não tem muito nessa terra, ele não é conhecido nessa terra, ele não é aplaudido aqui, mas ele é conhecido no céu, irmão. Desperta a igreja, desperta povo, você que está escutando essa palavra, desperta. As pessoas vão pela aparência, as pessoas não conseguem discernir aonde tem presença de Deus, quem são os servos de Deus. Jesus Cristo certa feita falou isso aí, mas as pessoas não procuram conhecimento e ficam como ovelhas desgarradas, né? Como Jesus falou, estão perdidos, ficam batendo cabeça. Entra, vai numa igreja, nada acontece, vai em outra, até não ter fé mais e falar: não vou mexer com isso mais. Por quê? Porque buscam o quê? Um evangelho bonito, buscam um evangelho de palavras bonitas, onde as pessoas estão ali, né, mas não tem santidade, não tem renúncia, não te ensina a renunciar, não te ensina a deixar, não te ensina a obedecer. A Bíblia toda ela fala de obediência, ela fala de renúncia, ela fala de santificação, mas você vai aí, na maioria dessas congregações, ninguém te ensina a renunciar, ninguém te ensina a deixar, ninguém te ensina a morrer para você mesmo, morra para si mesmo, ninguém te ensina a deixar o mundo, deixar a vaidade, né? Ninguém te ensina, só fala que você vai ganhar, que você vai estourar, que você vai ter lugar, que você vai passar no concurso, que você vai ter o estudo que você quer, mas ninguém fala: arrepender, deixa o pecado, deixa o adultério, deixa o vício, deixa a pornografia. Ninguém fala. Então casa uma, casa duas, casa 3, 4, 5 vezes, e aí vai em diante, né? É assim. Mas as pessoas procuram esse evangelho, por isso são frustradas. Glória a Deus. Por isso que muitas das pessoas estão frustradas, né, irmão?
Por isso que as pessoas estão ficando frustradas, porque procuram um falso evangelho. Elas não suportam a verdade. Elas não suportam ouvir a palavra da verdade, né? É dura, como Jesus está pregando, a verdade é dura, as pessoas não resistem. Elas procuram o evangelho segundo as suas próprias vontades, concupiscência, seus próprios desejos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus santo, glória a Deus, igreja. É assim que funciona hoje em dia, meus irmãos. As pessoas querem viver um evangelho light, um evangelho de palavras persuasivas, sem poder de Deus, né? O evangelho da casa da areia. É um evangelho light, né? É o evangelho da porta larga que fala, né? Não precisa renunciar, não precisa deixar. Jesus Cristo estava pregando, as pessoas estavam indo embora. Assim é hoje. O evangelho que você prega a verdade, o evangelho hoje em dia, se você começar a falar, irmãos, para a pessoa deixar, para a pessoa renunciar, ela vai embora. E muitos não querem deixar, não prega a verdade, por quê? Por causa do dízimo da pessoa. Ah, fulano tem um dízimo alto, se eu pregar a verdade, ele vai embora. Irmão, deixa ir embora. Quer ir embora? Vai embora, como Jesus falou. Quer ir embora? Vai embora. É assim que funciona. Quer ir embora? Vai embora, depois vai acertar com Deus. O Espírito Santo não divide o templo com o espírito imundo. A igreja precisa despertar. É necessário andar no Espírito. Não tem evangelho, não tem como viver o evangelho e viver as coisas do mundo. Não tem como. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Herodes começou a perseguir os cristãos, né? Ele estava agradando o povo. Para você ver, o evangelho que agrada, irmão, o ímpio, o evangelho que agrada, que recebe aplauso do pecado, tem alguma coisa errada. O evangelho não pode agradar o ímpio, não. O evangelho não pode agradar o que está no pecado, não. Se você não está sendo confrontado, se você não está sendo confrontado pelo pecado, pelo pecador, pelo ímpio, está errado. Está errado. O evangelho, irmão, o crente que recebe aplauso do ímpio está errado, tem alguma coisa errada, pode orar que está errado. O evangelho que os apóstolos pregou, que Jesus pregou, os políticos, os monarcas lá, os grandão, né? Os grandão dessa terra, começou a perseguir os discípulos. Jesus, ele foi perseguido. Mas hoje não, hoje está ao contrário. Os cristãos são aplaudidos pelos mundanos, pelo mundo. Se você não está sendo questionado, afrontado, irmão, está errado, tem que orar. Como eu disse, Deus, você não estuda. Deus, você renuncia. Deus, você obedece. Para você conhecer a Deus é através de renúncia, é através de santificação, é através de consagração, de oração. Assim você vai conhecer a Deus, não é estudando. As pessoas querem conhecer a Deus em escola de teologia, quer conhecer a Deus através de livro humano, através de estudo. Você vai conhecer a Deus, irmão, através da palavra dele, pedindo direção, orando, joelho no chão, santificando, consagrando. Você vai conhecer a Deus dessa maneira. Por isso nós não vemos o poder de Deus na igreja. As pessoas hoje em dia
prega que Deus cura, que Deus liberta. Eu mesmo, irmão, quanto tempo andando com a alma cativa, com a alma oprimida. Quantos templos eu entrei, seja em nome de Jesus, orava, punha a mão na minha cabeça e nada acontecia. Aleluia, profecias que não acontecem, revelações que não acontecem. Todo domingo, aí chega num domingo aquele culto, aquele louvorzão, e canta, todo mundo chora, aí a pessoa entra, sai do mesmo jeito, aí já manda para o outro domingo. Domingo que vem, você não foi liberto? Não perca o domingo que vem não, que vai vir o fulano de tal. E vai, sempre a mesma coisa, sempre empurrando para frente. É um evangelho que é só de palavras persuasivas, como disse Paulo, 2 Coríntios. De palavras persuasivas, palavras que enganam as pessoas, palavras bonitas, uma boa dicção. Pessoas que hoje em dia sobem em cima do altar para contar história. Como o apóstolo Paulo também falou, as pessoas voltarão às fábulas, contando história. E Deus poderoso, que Deus que fez, que Deus que faz, mas não faz nada e não acontece nada. As pessoas entram e da mesma maneira saem. Muitos estão se apostatando da fé por causa dos escândalos. A pessoa vai buscar uma libertação, não é liberta. A pessoa vai buscar uma cura, não é curada. Porque os cristãos não têm diferença do ímpio. O cristão não tem diferença do mundo. Aí tem que levar o quê? O mundo para dentro da igreja para segurar as pessoas. Porque se não levar o mundo, as pessoas não ficam. Porque se não tiver agir do Espírito Santo, se não tiver agir de Deus, a pessoa não consegue ficar na presença não, irmão. Por isso aí as pessoas, o que os falsos mestres, os falsos profetas fazem? Eles começam a trazer o mundo para dentro da igreja, o entretenimento, começam a fazer teatro. Voltando lá em Atos dos Apóstolos, Herodes começou a perseguir os cristãos porque achou bom, o povo estava gostando, já tinha matado o Tiago. Aí Herodes pega Pedro, coloca Pedro no cárcere, coloca 4 quaternos de soldado, que vai dar o total o quê? 16, se eu não me engano. E ali, o que acontece ali? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro estava no cárcere. Entre os soldados, Pedro dormia, irmãos. Pedro estava descansando. A cabeça de Pedro ia rolar no outro dia. A cabeça de Pedro ia ser decepada no outro dia que Herodes tinha posto ele no cárcere para apresentar ele no outro dia, arrancar a cabeça dele na frente do povo. Porque naquela época as pessoas estavam gostando, as pessoas gostavam quando maltratavam um cristão, as pessoas gostavam. Então Herodes, pela politicagem, ele fazia o quê? O que o povo gosta. Não é diferente dos dias de hoje. O político oferece o que o povo gosta, né? Ele oferece o que o povo gosta para atrair o povo, atrair a atenção do povo, atrair o voto. Então Herodes o que fez? Prendeu Pedro. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, irmão, sabendo que a cabeça dele ia rolar no outro dia, Pedro estava dormindo no meio do soldado. Mas por que Pedro estava dormindo, irmão? Porque tinha uma igreja, irmão, que estava orando. A Bíblia vai falar que os irmãos estavam em constante oração, unânimes, orando para a libertação de Pedro do cárcere. Aí eu te pergunto nos dias de hoje, irmão, como que nós vamos libertar as pessoas que estão carceradas, as pessoas que estão espiritualmente com a alma aprisionada no vício, com a alma presa, pessoas aí que estão suicidando, pessoas têm tudo que a terra oferece. Quantas pessoas nós não vemos? Tem tudo que essa terra oferece, mas não tem paz e acaba tirando a sua própria vida. É a alma que está presa espiritualmente. E os cristãos estão fazendo o quê? Cadê o evangelho que os cristãos andam pregando, falando de um Deus que cura, mas não vemos cura? Falando de um Deus que liberta, mas as pessoas vão lá e não são libertas. Por quê? Porque não estão andando de acordo à vontade de Deus, irmão. Nos Atos dos Apóstolos, os discípulos, a Bíblia vai dizer que Deus confirmava as palavras deles, que eles iam pregando, e Deus confirmava com os sinais. Eles pregavam e acontecia.
Deus era com eles. Mas por que hoje as pessoas pregam bonito e nada acontece? As pessoas não são curadas. Cadê as curas? Se nós pregamos que Deus é o mesmo. Eu estou falando, irmãos, do que eu tenho vivido, o que tem acontecido comigo. Eu louvo a Deus por Deus ter a misericórdia dele ter me alcançado, a mim e a minha família. E hoje, pelo Espírito Santo, irmãos, que está difícil achar pessoas que pregam a verdade, lugar onde está sendo pregado a palavra verdadeira, que cura e que liberta, aonde tem poder de Deus. Jesus estava operando sinais, e os fariseus chegou diante de Jesus e falou: me mostra um sinal para provar que tu é filho de Deus. Jesus vira para eles e fala: vocês sabem, vocês olham para o céu e sabem discernir se o tempo está para chuva ou se o tempo não vai chover, mas não sabem discernir. Assim é a igreja de hoje em dia, irmão. Sabe se vai chover, sabe o momento que vai fazer frio, mas não consegue discernir o que é de Deus, aonde Deus está operando, quem são os servos de Deus. As pessoas vão pela aparência. Louvado seja Deus. Não só o ímpio, mas até o mesmo cristão. Até mesmo os cristãos que se dizem cristãos, mas não conhecem a Jesus. Vou te provar na Bíblia que tem pessoas falando de Jesus, mas não conhecem. Fala de um Deus que cura, mas não conhece. Nunca viu cura. Só fala do que Moisés fez, está falando do que Elias fez. A Bíblia fala que nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. A Bíblia fala: sejam imitadores de Cristo, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Jesus falou, mas por que não está acontecendo? Por que estão pregando um Jesus aonde nós não vemos sinais? Porque estão pregando um Jesus que cura, que liberta, mas as pessoas não são libertas. Nem mesmo aqueles que estão pregando estão libertos. Porque eles estão dentro da igreja, a boca deles louvam a Jesus, louvam a Deus, mas o coração está no mundo. Já sai da igreja, já para de frente a uma tela de televisão, já vai gritar gol, já vai gritar time, não é? Estão presos, irmãos, espiritualmente. Mas as pessoas vão falar: ele é religioso, virou fanático. Né, irmãos? É assim que funciona. Se você começar a andar, irmão, na verdade, se você começar a santificar, se você começar a renunciar, as pessoas não vão agradar. Se você começar a pregar a verdade, não é fácil. Como eu disse, aquele que é espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. A Bíblia fala, apóstolo Paulo vai falar que as coisas espirituais é loucura para aqueles que perecem de entendimento, irmão. As pessoas não sabem que há brechas a qual o inimigo entra na casa dela. As pessoas não sabem hoje em dia, irmão, que tem coisas que você coloca no teu corpo que abrem uma brecha para o inimigo agir na sua vida, na sua saúde. Age no teu filho, na tua filha, no teu pai, na tua casa. E as pessoas acham que está tudo normal, não conseguem discernir. Os crentes hoje em dia, você falar isso com eles falam: esse aí enlouqueceu. O evangelho é loucura para aquele que perece de entendimento. É o que o apóstolo Paulo diz, né, irmão? Glória a Deus, aleluias. Vou provar para você, irmãos. A Bíblia vai falar que no caminho de Emaús, né, irmãos? Se eu não me engano. Havia dois homens caminhando neste caminho, e eles estavam falando dos feitos de Jesus. Eles estavam, irmãos, falando de tudo aquilo que Jesus o Nazareno tinha feito. Aleluia. Ele estava falando, e o próprio Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Irmãos, é tão sério a situação. Eles começaram a pregar para Jesus, mas não reconheceram Jesus. Mas no partir do pão ali, eles conheceram Jesus, desapareceu. Assim está a igreja no dia de hoje. Falam de um Deus que não conhece. Pessoas estão pregando, mas não teve nenhuma experiência espiritual porque anda na carne. Louva a Deus
mas está cantando música mundana. Está com o mundo na vida dele, mas está com os lábios ali adorando a Deus. A Bíblia vai dizer: me louvam com os lábios, mas o coração está longe. No livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 29, se eu não me engano, irmãos: buscareis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, irmãos, se o meu coração estiver preso em outras coisas que esse mundo oferece, como que eu vou pregar de Jesus? Como disse lá no livro de Timóteo, aquele que quer falar de Jesus, ele tem que deixar a iniquidade. Em Hebreus capítulo 12, olha para você ver o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. É forte, igreja. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus capítulo 12. As pessoas estão falando de um Deus que não conhece. Pregam. Quantas pessoas hoje em dia não falam daquilo que está acontecendo com fulano, com ciclano, mas não tem experiência com Deus, não tem experiência sobrenatural, não conseguiram contemplar milagre, uma libertação. Assim tá, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12. Olha para você ver. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Presta atenção, irmão, que a Bíblia está dizendo aos hebreus. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço. Qual que é os embaraços? É as coisas deste mundo, irmão. Não tem como caminhar com Cristo e não deixar as práticas do mundo, não deixar o amor ao mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que ama a Deus, que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele que não obedece à palavra de Deus, ele não vive na verdade, ele não anda na verdade. O fruto vós conhecereis a árvore. Se a pessoa só faz o que é mundano, se ela faz tudo o que o ímpio faz, irmão, tudo o que o mundano faz, tudo que a Bíblia diz que não é para fazer, se a pessoa faz, mas de noite está lá, falando de Deus, falando de Jesus, que frutos são esses? É por isso que ora e nada acontece. Procuram pregar uma palavra, a qual eles ganham aplauso. É como Jesus estava pregando, e muitos dos fariseus, dos escribas, viu o que Jesus operou, viu a autoridade de Jesus. Mas o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que eles não quiseram seguir, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muitas pessoas que não querem abandonar, porque amam o que o mundo oferece, amam as coisas deste mundo, estão comendo da idolatria deste mundo, não mudam, não querem mudança. João Batista pregava e dizia: arrependei-vos, produzir-vos frutos dignos de arrependimento. Como que eu vou produzir frutos de arrependimento? Irmão, é você vendo diferença na pessoa, é ele deixando as práticas do mundo, as práticas pecaminosas. Agora você vê a pessoa está do mesmo jeito, mas está falando de Cristo, mas a prática dela está a mesma. Ele produziu fruto digno de arrependimento? É o digno de arrependimento. Tem frutos falsos, irmão. Tem fruto aí que não é de arrependimento. A pessoa mudou, mas externamente, né? Mas continua a mesma coisa. É frutos dignos de arrependimento. Conhecereis a árvore pelo fruto, né? Então, irmãos, temos que despertar, tem que despertar a igreja. Você que precisa de uma libertação, você que
que quer buscar a Deus, procura uma igreja onde as pessoas pregam aquilo que confronta o teu erro, que confronta o teu pecado. Não procura lugar onde as pessoas estão contando piada, vão lá, o cara sobe no altar, a pessoa sobe no altar, o cidadão vai lá, sobe no altar, começa a pregar, e as pessoas estão dando gargalhada. Chegai diante de Deus com reverência, com temor. Os demônios temem e tremem diante de Deus, mas o homem não está tendo reverência, não tem obediência, não tem reverência, não tem temor. Pessoas que vão atrás desses homens aí, que são aplaudidos, que procuram lugares de destaque, mas não conseguem saber onde verdadeiramente é pregada a verdadeira palavra. Por isso que há muito entre nós fracos, que dormem, que estão mortos e doentes, porque não conhecem, estão comendo indignamente, estão comendo do corpo e do sangue indignamente, estão mortos espiritualmente, estão fracos e doentes. Ora pelas pessoas que nada acontece. É por isso, porque estão comendo do corpo e bebendo do sangue indignamente, irmão. Não tem como servir a Deus se não deixar o mundo, se não renunciar às próprias vontades. Pedro e João, a Bíblia vai dizer no Atos, Pedro e João, eles subiam à porta de um templo chamado Formosa. Tinha um cidadão que ficava ali sentado, pedindo esmola todos os dias. Olha para você ver. E dentro daquele tempo, a Bíblia não fala o que estava acontecendo, mas havia um culto ali. Mas o milagre aconteceu do lado de fora, porque os homens que estavam cheios do Espírito Santo estavam passando lá de fora. Creio eu que aquele homem estava ali todo dia, sentado à porta do templo, né? Mas as pessoas passavam e nada acontecia. Aí quando aquele homem foi curado, ele entrou para dentro e aquele povo ficou ouriçado, né? Assim é hoje em dia, irmão. Tem milagres acontecendo aí. É como nos dias de Elias. Tem muitos que se corrompeu, tem muitos que se prostraram diante da idolatria. Tem muitos comendo da idolatria, da mesa da idolatria. Mas ainda tem muitos que não se dobraram, irmão. Tem muitos ainda pregando o verdadeiro evangelho que cura, que liberta. Por isso que nós vemos aí, Deus está levantando pessoas que estão no vício, que estão na prostituição, para pregar, para confundir, cheios do Espírito Santo, que põe a mão nas pessoas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, porque tem pessoas falando daquilo que não conhece. Voltaram às fábulas, como o apóstolo Paulo falou. Pregam, falam de um Deus que cura, falam de um Deus poderoso, falam que estão sentindo a presença de Deus. Irmãos, quanto mais você conhece a Deus, mais você se sente, irmão, sujo. Quanto mais você vai na Bíblia, irmão, você vai se afastando, você vai renunciando e você ainda vai achando que ainda sempre está faltando alguma coisa para você se limpar, irmão. De tão que você vai vendo, como Paulo falou, trapo de imundícia, você vai vendo, você vai começar a pegar as pequenas coisas, já falar: meu Deus, tem misericórdia de mim, irmão, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, da minha vida, Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus, irmão, mais temor, mais reverência, mais em santidade, mais o mundo você vai querer deixar. Se não está acontecendo isso com você, está errado. Se você não tem tido desejo de deixar o pecado, se você não tem tido desejo de deixar o jogo, a pornografia, o vício, se você não tem tido desejo de deixar a sensualidade, a lascívia, irmão, está errado. Porque o Espírito Santo, ele incomoda. Não tem como, irmão. Glória a Deus, aleluia. É necessário, irmão, conhecer a Deus, buscar a Deus, no joelho, se renunciando. Aleluia. Aquele que amar a sua vida mais do que a minha, ele não é digno de mim.
Buscai a porta estreita, o caminho continua estreito, irmão. Não procura o caminho largo. Construa tua casa sobre a rocha. Isso é revelação de Deus. Se fosse uma revelação de casa, as pessoas estavam aí dando curtida, as pessoas estavam cheias de pessoas, mas quando você prega a verdade, as pessoas não querem saber. É como diz lá no livro de Oséias. Elas rejeitam o conhecimento, mas por vós rejeitai-vos o conhecimento, Deus falou, eu também vos rejeitarei. É sério, irmãos, as pessoas estão perdendo a salvação, achando que estão servindo a Deus verdadeiramente. Por que eu falo isso? Quantas pessoas que falam que estão servindo a Deus, mas quando chega perto, coloca a mão, vai orar, ela cai endemoniada. Será que o Espírito Santo agora está dividindo o templo com o espírito imundo? Não pode, irmão. Está errado. Está errado. A pessoa ela continua fazendo a mesma coisa, está na mesma prática. Só é liberta quando tu está ali dentro do templo, fala de Jesus, emociona, mas sai de lá de dentro, a prática é a mesma, está na mentira. Está comendo do sacrifício da idolatria. Está comendo da mesa da idolatria, irmãos. Na onde que Daniel se misturou na Babilônia. Daniel, ele continuou o mesmo. José, ele continuou servindo a Deus dentro do Egito. Mas ele não trouxe o Egito para si mesmo. Ele não pegou as práticas do Egito, irmão. É possível servir a Deus no mundo sem as práticas mundanas. Somos sujeitos às mesmas paixões. É possível servir a Deus e não servir a Mamon, não servir a idolatria. É possível, irmão, servir a Deus andando em santidade, renunciando às vontades carnais, às concupiscências da carne, dos olhos, às paixões mundanas. É possível, sim. Eu sou testemunha do poder e do agir de Deus. Mas por que as pessoas não conseguem? Por quê? Porque não procuram o Espírito Santo de Deus. Na igreja. Porque quem que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Desperta tu que dormes. Tocai a trombeta de Sião, irmão. Pregar em tempo e fora de tempo, irmão. Ezequiel capítulo 2. Aleluias, glória a Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Eles querem ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarça e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblante, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra a tua boca e come o que eu te dou. Aleluia. Come o que Deus te dá, irmão. Se sacia com aquilo que Deus te dá. Se você está com fome, Ele é o pão. Se você está com sede, Ele é a água. Não precisa. Se você serve a Cristo, irmão, você tem que se apartar da iniquidade. Tem que se apartar daquilo que é mundano. Como eu disse lá, Pedro estava dormindo no meio do soldado, preso por Herodes. Ele dormia. E a igreja estava fazendo o quê? Orando. Não era dançando. Não era fazendo o culto da pizza. Não era louvorzão, não, irmão. Era joelho no chão. É por isso que as pessoas estão doentes e nada acontece.
Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Que você possa abrir o teu coração para a palavra verdadeira, meditar dia e noite nessa palavra, como Deus disse para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.